Olá, seja bem-vindo à RDTV. Eu converso agora com o Eduardo Macedo, que é do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse evento de gestão de risco aqui, promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Eduardo, de um modo geral, vocês discutiram ações para prevenir situações de risco na região, principalmente nas épocas de chuva, não é isso? Como é que foi essa discussão? Quais foram as ações que vocês conseguiram tomar como preventivas a partir de agora? Eu acho que a principal delas é entender que a questão do risco, ela não se refere só à questão das chuvas, né, na época de chuvas. Nós temos que estar preparados para evitar que uma área de risco, por exemplo, se forme. Ou seja, a gestão de risco, ele é um assunto que se insere dentro da administração pública como um todo, como a saúde, como a educação. E não é um assunto só para a época de chuva. Acho que essa é a principal conclusão que nós tiramos hoje. Pelo que você percebeu nas discussões aqui com membros de diversas cidades, são 7 cidades no ABC, você considera que a região, de certa forma, até aqui estava preparada para situações de risco, ou a partir daqui algumas ações vão realmente preparar a cidade para um novo momento? Sempre tem algo para melhorar. Eu não tenho dúvida que a região do ABC é uma região diferenciada, embora nós tenhamos algumas cidades com estruturas muito boas e algumas cidades muito mais simples, né? Então a gente precisa, e foi uma das conclusões que nós tiramos, equilibrar um pouco mais esse jogo, né? Cidades menores, com menores equipes, menores estruturas, precisam de um up, né? Precisam melhorar mais. E as cidades que estão bem, estão ótimas, sempre há alguma coisa que pode ser melhorada. Mas o ABC está indo bem, eu acredito bastante numa melhora futura, mas eu acho que tem coisas boas já. Pelo fato de você ser de uma área de pesquisa, quais foram as maiores deficiências ou as áreas que mais precisam de melhorias que você encontrou aqui? Eu acho que é a questão da organização das 7 cidades juntas. Efetivamente, o que acontece numa cidade influencia muito a outra cidade. Hoje você não tem mais uma inundação que é só de São Bernardo, né? Ela vai para Santo André, ela vai para São Caetano e vai para São Paulo. Você não tem áreas de risco que sejam de uma cidade só e mais do que isso, não tem moradores de uma cidade só. Os moradores transitam entre uma cidade e outra. Ou seja, a organização das 7 cidades como um ente só, trocando ideias, trocando materiais, trocando políticas e uma ajudando a outra, eu acredito que seja a principal ação que tem que ser tomada. Para a gente encerrar com você, Eduardo, eu queria que você deixasse para a gente, de certa forma, os passos práticos, né, a lição de casa que cada cidade vai tomar a partir de agora, nesse projeto de união aí promovido pelo consórcio, para tentar melhorar essa questão de gestão de risco em nossa região. Olha, um dos assuntos mais importantes é a questão dos mapeamentos de áreas de risco. Algumas cidades estão realizando, inclusive com o IPT, nós fizemos Mauá o ano passado, terminamos agora Rio Grande da Serra e vamos iniciar Ribeirão Pires e Santo André esse ano ainda. Diadema e São Bernardo já estão prontos. Ou seja, esse é o primeiro passo. E esse ano aqui está dedicado principalmente a nós termos todo esse material. Outros passos têm que ser dados também. Então, por exemplo, todos esses materiais ou todas as informações que nós temos dentro do consórcio, dentro das cidades, tem que ser mais públicos, né? Ou seja, ele tem que ser disponibilizado não só para as cidades, para todas as cidades, mas também para o público em geral, para a sociedade em geral, para que ela conheça os seus problemas, para que ela possa atuar, porque afinal de contas o cidadão é o nosso cliente final, é para ele que nós trabalhamos, é a vida dele que a gente quer tornar melhor aqui no ABC. Eu converso agora com Paulo Fernandes, que é do Instituto Geológico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e também participou falando sobre a questão de transporte nesse evento. Paulo, sobre essa questão de transportes, que é extremamente importante no gerenciamento de risco, quais foram as conclusões a partir desse encontro? Bom, inicialmente eu fiz uma indução ao grupo que iria discutir a questão da mobilidade urbana no ABC. Então apresentei alguns aspectos da gestão de risco aplicada especificamente ao setor de transporte. Depois, no trabalho de grupo, a gente teve a oportunidade de, em poucos minutos, identificar que tipos de situações de risco, situações adversas, principais que aquele grupo vislumbrava, que eles identificavam aqui no ABC. Depois colocamos assim, que limitações para a gestão de risco existiam, que oportunidades se via no trabalho, na visão integrada que o consórcio propicia e, finalmente, sugestões práticas. Foram identificados 2 problemas, a questão da ferrovia, ela historicamente ela é assentada na linha de drenagem do rio Tamanduateí. O processo de evolução histórico e econômico do ABC foi em torno dessa ferrovia,
mas ao mesmo tempo ela representa uma barreira ao fluxo hidrodinâmico da água, tem muito problema de inundação. Então foram feitas algumas propostas por esse grupo de como solucionar o problema. A visão integrada, o consórcio tem muito mais voz, porque a ferrovia é de jurisdição federal, então 7 municípios conseguem falar melhor do que um apenas, então isso é visto como uma oportunidade. E além disso, eles foram identificados os problemas do Ribeirão dos Couros na travessia com Anchieta. E para isso foram feitas algumas propostas de reorganização da drenagem, bacias de amortecimento e algumas soluções muito interessantes. O grupo foi muito bem sucedido nesse trabalho. Essa questão da Anchieta é bem pontual, porque o motorista que vem de São Paulo para ABC sofre, ou mesmo para a Baixada Santista, não só para ABC, sofre muito nas épocas de chuva com isso. E me parece mais tranquilo de se resolver do que a questão dos trens, que afeta muito mais gente pelo fato de ser um transporte coletivo. Para essa questão dos trens, quais são as soluções que vocês conseguiram apontar nesse encontro? Olha, o grupo propôs claramente uma solução integrada, que seria de repensar, porque existe uma ação do governo federal de modernização da estrutura ferroviária, então o ambiente é favorável a isso sim, é uma ferrovia de trajeto antigo, de especificações técnicas, vamos dizer, já ultrapassadas, e isso pode ser revisto. Seria o alteamento do trajeto acompanhado de uma reorganização da drenagem urbana dos municípios. Um projeto que precisa ser bem pensado, bem discutido. A ferrovia, na visão dos participantes, terá uma demanda maior no transporte de carga pelo projeto do Porto Seco, em São Caetano do Sul, vai ter uma maior circulação de mercadorias, então essa modernização do trecho, já prevendo a questão dos riscos e da drenagem urbana, pode ser contemplada e é um momento oportuno e as soluções apresentadas são plausíveis sim. Tem uma outra questão, que, aproveitando você que discutiu essa questão de transporte, que é muito importante, que é todo o traçado da Avenida do Estado, que vai de encontro realmente com a margem do rio Tamanduateí, e que faz Santo André sempre ter problemas com alagamentos, assim como a cidade de Mauá. Isso também foi tema, foi abordado, existe alguma solução que é palpável daquilo que vocês conversaram sobre esse assunto? Bom, o problema específico da Avenida do Estado acabou sendo abordado durante o evento. O grupo não teve esse tempo de discutir especificamente isso, mas seguramente o problema é porque a via está na várzea do Tamanduateí. Então o que se precisa ser repensado é o controle da cheia dos afluentes que chegam no rio Tamanduateí e as soluções do encontro, tanto do Ribeirão dos Couros com dos meninos e dos meninos no Tamanduateí, porque a urbanização fez com que esses dois encontros dessas duas drenagens ficassem em 90 graus, o que é inadequado, cria uma situação de remanso da água. Então, se isso for corrigido, já será vai mitigar um pouco os problemas da cheia da Avenida do Estado. Paulo, imagino que num evento desse as pessoas saiam sempre com muitas dúvidas e ao mesmo tempo bastante vontade de fazer a coisa andar, de mudar a situação que a gente encontra no ABC. De um modo geral, o que você conseguiu identificar junto com os participantes como os maiores desafios no que diz respeito à gestão de riscos de transporte na nossa região? Bom, a solução de transporte, o consórcio cria uma visão integrada que é interessante, como eu disse. A solução de transportes ou da infraestrutura de transportes para esses municípios passa sim por uma visão regionalizada ou amalgamada pelo consórcio. Então eu acho que eles saíram bem empolgados com a possibilidade de que sejam estabelecidos grupos temáticos que estudem cada proposição dessa mais a fundo para levar essas proposições para as coisas que extrapolam a esfera do próprio consórcio ou dos municípios, como o governo do estado, o governo federal, e essa perspectiva da visão integrada, da interlocução que o consórcio é capaz de atingir, eu acho que isso criou um ambiente que é bem propício, e eu particularmente, que estudo isso, trabalho com isso há mais de 20 anos da minha vida, acho que o consórcio, digamos, tem a faca e o queijo na mão. Porque 7, falando juntos, com a força econômica, a pujança econômica que esses municípios têm, eles passam a ter uma capacidade de diálogo e de interlocução que sozinhos eles não vão conseguir. Então eu espero que eles aproveitem esse bom momento, essa motivação que o evento aqui trouxe, estabeleça os grupos, crie metas para esses grupos e possa em pouco tempo chegar com um grupo de proposições para ser encaminhadas para os prefeitos, que em nome do consórcio pode levar essas questões maiores adiante, tanto para o governo do estado como para o governo federal.
Paulo, eu quero encerrar com você justamente falando sobre isso. Você falou de algumas demandas que vão ser startadas a partir do evento. De um modo geral, cada município, cada participante saiu daqui com algum tipo de lição de casa, alguma situação que eles vão dar encaminhamento já, para que a gente tenha alguma situação, digamos, plausível a partir desse ano ainda? Olha, eu acredito que sim, porque a gente tinha um bom número de secretários de planejamento, de obras, de habitação aqui reunidos, e outros que eram coordenadores ou chefes de departamentos de defesa civil. Então nós temos dois quesitos, duas lições de casa ou duas demandas estabelecidas. Uma para esses secretários, que está na parte de planejamento, de um melhor regramento de uso e ocupação do solo. Vários estão implementando os planos municipais de redução de risco, que estão sendo encaminhados, precisa ser transformado em legislação, e isso tenho certeza que vai ser encaminhado. E, por outro lado, as defesas civis, que é a resposta à emergência, aquela situação de lidar com a situação de risco que se estabelece no tempo das chuvas, e com isso foram várias experiências foram trocadas aqui, alguns mais adiantados, outros menos, mas essa troca eu acho que permite aperfeiçoar, e eu acho que também a visão de conseguir lidar com esses problemas em conjunto. O próprio Instituto Geológico deve dar um curso de mapeamento de inundações para o pessoal do consórcio. Não sei se vai ser possível ainda nesse segundo semestre. Acredito que sim, eles já estiveram lá, participaram de alguns eventos promovidos pelo Banco Mundial, que a gente abrigou esses eventos, tiveram muito interesse nesse mapeamento, o que vai ao encontro da necessidade de capacitação das equipes. O Instituto está na política dele propiciar essa capacitação e treinamento, então isso é uma outra demanda, uma outra lição de casa que eu acredito que vai adiante em breve. Paulo, muito obrigado pela entrevista, pelo projeto, e a gente vai acompanhar não só os passos, mas quem sabe as soluções no futuro bastante próximo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos, bom trabalho. Obrigado, muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista, lembrando que outras estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.